E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho hoje em relação a planejamentos em prótese fixa, que eu acho que é uma das grandes dúvidas que a gente tem quando a gente vai propor um planejamento onde envolve várias ausências dentárias, né? Integradas entre si, ou seja, uma do lado da outra, né? E também os remanescentes, se eles irão realmente suportar aquela ponte fixa, né? Aquela prótese fixa de alguns elementos, né? O que a gente tem hoje é que as metalocerâmicas, infelizmente, estão acabando um pouco o seu uso, devido principalmente à estética e ao fator de procedimento clínico, né? Porque é muito mais fácil a gente preparar para metal free, né? E os procedimentos clínicos também de prova de metal são tudo muito mais simples, né? Apesar do metal ser um material muito bom de se trabalhar, né? Mas a estética da metal free são superiores muito às metalocerâmicas, né? E a gente tende hoje a fazer tudo de metal free, não é isso? Só que a gente ainda passa por alguns perrengues no sentido de que as metal free, segundo o fabricante, você pode ser utilizado até 10 elementos. Só que a gente tem pouca casuística ainda em relação a esse tipo de prótese fixa, né? Muito extensa, né? 10 elementos é uma prótese fixa realmente muito extensa. E aí a gente também fica na dúvida, será que a gente utiliza metal free ou será que a gente continua com as metalocerâmicas, que já tem um respaldo muito maior de longevidade, sucesso também. Então a gente sempre fica em dúvida em quantos pilares a gente precisa tá fazendo em relação a essa prótese fixa de muitos elementos, né? Que a gente tem na literatura dizendo que a gente tem dois tipos de princípios que a gente pode regir esses planejamentos, né? Um é a lei de Ante, né? Que diz que a soma das raízes dos pilares deve ser igual ou superior à soma das raízes dos pônticos. Então você vai contar as áreas das raízes dos pilares se são superiores ou pelo menos iguais a quantidade de raízes, as áreas das raízes dos pônticos, né? Isso aí também vai ajudar bastante a gente resolver esse tipo de problema. Além disso, a gente tem que ter também em mente os polígonos de Roy. O que é o polígono de Roy? Que a nossa cavidade bucal ela deve sempre estar bem integrada em relação a todos os segmentos da boca, né? Então, esses polígonos devem ser fechados, ou seja, quando a gente propor uma reabilitação oral, o máximo de segmentos da boca que a gente puder ocupar dentro da cavidade oral é bastante importante, né? Porque aí tem a união dessas forças em relação a essa reabilitação que irá ser feita, né? Então, esses dois princípios, então, regem as nossas próteses fixas extensas, né? É claro que hoje em dia o nosso principal planejamento em termos de reabilitação é de implante mesmo. Então, nesses casos, quando a gente tem bastantes pônticos, a gente primeiramente deve estar indicando as próteses implantes suportadas, né? Ao menos que o paciente não tenha indicação para fazer a cirurgia de implante. E aí a gente realmente vai ter que optar. A segunda opção é uma opção bastante estética e também funcional, seria as próteses fixas convencionais, né? E aí tem que ver direitinho em relação ao metal free ou as metalocerâmicas. Basicamente, as metalocerâmicas já são utilizadas há muito tempo, né? A gente tem uma casuística muito boa e a gente consegue utilizar com segurança. Já as metal free, segundo o fabricante, diz que são utilizadas até 10 elementos, porém, eu não aconselharia você estar entrando muito no limite com relação a isso aí, tá bom? Um grande abraço e a gente tá aí, até mais. Um abração, tchau.